de 250 condenados na Operação Lava Jato, é o único que continua em regime fechado. O seu pai, o Lula, o Eduardo Paes, eles tinham uma relação de amizade, eles eram próximos. Como é que era essa relação dos três? O fato de tudo que aconteceu, que acontece com seu pai, isso pode te dar uma dificultada, assim? Pode ser um empecilho em algum aspecto pra você? O governo federal arrecada do estado do Rio de Janeiro acho que mais de 220 bilhões por ano. E ele repassa para o estado cerca de 50 ou 60 bilhões. Tinha um cara que veio de onde ele veio, chegar onde ele chegou, tem uma história de vida que é bonita, né? A história de vida do Lula. É habilidoso, né? Ele chega e ele conquista, impressionante. Acho que é o cara mais carismático que eu já conheci na minha vida, é ele. Sobre você, o que você tem aí de projetos? Segurança do estado do Rio. Tem alguma saída? Porque me parece a cada dia pior, né? Fala, galera, começando mais um Bulldog Show, hoje com ele, Marquinhos Cabral. Obrigado por estar aqui com a gente, meu irmão. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. Você, Vivi. Imagina. Obrigada. Ó, voltei, tá, gente? Eu tenho meu direito de resposta, porque ele falou que eu tava, sei lá, de férias. Não foi férias, tá? Você falou que eu tava de férias. Não, jamais. Falou que eu vi, eu assisti. Esse é o problema do YouTube. Gente, não dá, tá? Eu não tava de férias, não. Eu fui resolver um problema acadêmico, mas tô de volta. Se fosse o ar, só eu ia ter o dedo duro, então não ia ter problema. Mas agora tá no YouTube, dá, né? tá, gente? Tá no YouTube. Tá registrado. Tá registrado. Bom, papo de amigos de infância, mas eu tô aqui no meio, né? Vamos ver o que vai dar essa salada aqui, né, Marco? E não podemos deixar agora de ir rapidinho, antes de anunciar, novo patrocinador aí do programa. Chique. Vral, energético do Gaúcho. Gente, eu amei. Do bruxo. Do bruxo. Eu amei a Energético do latinha Bruxo. com a foto de Ronaldinho Gaúcho. Eu não consigo parar de olhar pra essa latinha. Aí, ó. Ronaldinho Gaúcho, que é um cara super versátil, né? Que faz Tá tudo agora pouco. com a tropa do bruxo. É uma coisa. No O Ronaldinho rap. podia vir aqui, inclusive, né? Vamos ter que O convite cutucar já tá Assis. feito aí. O convite tá feito. Ele fez agora até um futebol beneficente, né? Juntou artista pra caramba, Sempre jogador. faz, né, fez alguma agora. coisa, né? Gente, ele faz tudo. Ele canta, dança, representa, tem energético, joga futebol. Uma loucura, versátil. E aí, Marco? Vamos falar sobre a política, sobre a vida, de tudo um pouco. Vamos. Vai se candidatar de novo? Pré-candidato a deputado federal, né? Pelo MDB, o partido que eu já estou desde meus 16 anos de idade. Eu comecei lá na juventude do partido. Isso é raro, né? Fazer militância Alguém já política. 14 anos. Assim, essa eleição agora de 2022, né, acabei recebendo um convite para ir para outros partidos, até com questão até financeira partidária melhor, mas ali eu me sinto em casa, um partido que tem uma tradição muito grande no Brasil, um partido que foi criado, né, no caso ali, para ser um antagônico ali na questão da ditadura militar. Na hora da redemocratização foi um partido muito importante para o Brasil voltar a ser democrático, voltar a gente ter eleição direta para deputado, prefeito, governador, presidente. Então, eu me identifico muito com a história do partido, né? E como o Tuca falou, é difícil. Hoje, muitos políticos, a gente acaba ficando descredibilizado porque o cara vai para um partido, depois vai para outro partido, depois vai para outro, Não é fiel, digamos assim, ao partido. Exatamente. Assim, eu acho que tudo bem, você tem trocas de partido, né, que são circunstâncias, às vezes, que não tem o que você fazer. Mas podendo, né, é sempre bom o político manter ali no... Eu acho, né, pelo menos. A sua última candidatura foi em 2014, foi então, isso? Em 2014 eu me elegi, 2018 eu disputei, não me reelegi. Porque ali aquela eleição, Vivi, 2018, a população estava muito, vamos dizer assim, num clima antipolítica, né? A gente teve aqui no Rio mesmo um candidato a governador que nunca tinha disputado eleição, né? E foi aquela surpresa quando abriu as urnas ali contra o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes. Né, bateu aí já quase ganhou no primeiro turno, né, o Wilson Witzel. Então aquele momento ali foi um momento muito da antipolítica, né? Ninguém entendeu nada, né? Tipo, de onde veio, o que come, ninguém Exatamente. entendeu nada. Tinha a oposição ao Eduardo, que era quem na época? Que também... Tinha o Romário como candidato naquele momento, tinha o Witzel, tinha o Eduardo, tinha alguém do PSOL, se eu não me engano. Tinha outras...
tinham outras caras forças. faladas que não era o O Witzel. próprio Romário estava bem à frente, mas aí o Witzel veio na onda, né, do Bolsonaro política. E acabou ali, enfim, sendo essa surpresa. E assim, não existe salvador da pátria, né? A gente conhece um pouquinho as pessoas e a gente já via ali que o Witzel, ele não, vamos dizer assim, já tinham interesses por trás ali. Tanto que assim que ele ganha, ele já se lança presidente da República, já briga com o Bolsonaro. E o Rio parou, esses 2 anos o Rio perdeu muita coisa, né? Perdeu recurso federal, perdeu investimentos. E aí o Cláudio, né, o atual governador Cláudio Castro, tem sido, na minha opinião, um bom articulador para o Rio de Janeiro. Né? Tem sido combativo em Brasília, tem conseguido recursos, tem conseguido trazer empresas, né, para cá. O Rio voltou aí, nos últimos meses, a gerar bastante emprego, né, que é muito importante. Está no momento de desemprego alto, né? Então, o surgimento do Cláudio, ele me deu muita motivação assim, para voltar, né, para a militância política, porque é um governo que eu acho que vem tentando acertar, vem tentando recuperar projetos que estavam parados, né, que estavam ali engavetados. Então, realmente me estimulou muito assim, para essa volta à disputa eleitoral de 2022. Mas assim, você acha que o fato de tudo que aconteceu, que acontece com seu pai, isso pode te dar uma dificultada, assim? Pode ser um empecilho em algum aspecto para você? Vivi, é o seguinte, você tem uma porcentagem, né, da população que, como é que eu vou dizer assim, reconhece, né, muitas coisas que foram feitas no governo Cabral, o governo do meu pai. Né? Tem políticas públicas, por exemplo, né, que foram fundamentais na pandemia, como as UPAs 24 horas. Né? Hoje são 55 UPAs, não teve nenhuma construída após a saída dele, e elas salvaram milhares de vidas na pandemia e salvam milhares de vidas todos os dias, né? Inclusive hoje estão no Brasil todo. Você tem a questão do bilhete único, que para questão de disputa do emprego do morador da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, com a cidade do Rio, é uma política pública fundamental. Né? Hoje você não imagina o transporte sem o bilhete único. Você tem o metrô, né, que a gente está aqui na Barra, né, que era uma promessa de 30, 40 anos, chegar ao metrô aqui na Barra da Tijuca, que beneficia, se não me engano, 150, 200 mil pessoas por dia, né, que utilizam ali a estação Jardim Oceânico. Então, muita coisa foi feita. Agora, claro, os erros que aconteceram, né, já foram falados até pelo meu próprio pai, né, que inclusive já pediu desculpa publicamente. De 250 condenados na Operação Lava Jato, é o único que continua em regime fechado, né? Eu sou advogado, eu assim, não sou um grande advogado de direito penal, mas aprendi um pouco nesses últimos anos, né? E é um grande absurdo você ter uma pessoa em situação de prisão preventiva durante todo esse tempo, né? Então, acredito eu que esse ano, né, Deus quiser, ele vai conseguir o direito, assim como todos os outros, de responder, pelo menos em casa, né? Enfim, os processos. E é isso, assim, eu acho que... Como é que eu vou dizer? Claro que tem pessoas que não gostam, que não vão votar por conta disso, mas também tem pessoas que respeitam, né? Que tem uma boa lembrança ali daquele momento do estado do Rio. E também as pessoas que me conhecem. Eu tenho a minha identidade, né? Tenho o meu CPF. No meu mandato, né, fui também secretário de esporte, a gente fez muita coisa na Secretaria de Esporte. Uma delas agora começa, inclusive, se não me engano, essa semana, que é o Mundial de Surf, lá em Saquarema, que nós íamos perder, né, a WSL ia retirar da Barra da Tijuca para Santa Catarina. Naquele momento ali a gente conseguiu reverter isso, né, e colocar em Saquarema, que hoje é o maior evento da cidade, né, que gera ali renda anual para muitas tem tempo, famílias. Né, que tá lá em Saquarema. É uma coisa meio tradicional. Foi já, 2017, o primeiro ano. E eu fui secretário de esporte em 2015 e 2016. E aí em 2016 a WSL, enfim, alegou por questões técnicas e tal, que ia sair aqui da Barra. E aí o governo de Santa Catarina procurou e fez uma oferta financeira, né, para levar para lá. E eles nos procuraram. Ele falou, Marco, questão nossa de lealdade, né, você sempre apoiou aqui o evento, a gente apoiava através da Lei de Incentivo ao Esporte.
recebemos essa proposta, eu falei, pô, mas espera aí, vamos ver outra possibilidade. Ficou nessa semana tensa ali pra gente conseguir achar uma solução. Eu, na hora, liguei para, no caso, prefeita de Saquarema, que hoje é deputada estadual, a Franciane Mota, e ela, na mesma hora, atendeu eles, né? Enfim, 2 dias depois eles foram lá à cidade, fizeram uma vistoria grande na cidade, ficaram lá alguns dias, inclusive, e levaram para lá, né? Então, foi uma conquista nossa ali no momento, e é um legado que ficou aí, graças a Deus. Entendi. Agora, outra coisa, já que a gente falou aí do seu pai, falou um pouquinho do Eduardo, e a gente está se aproximando das eleições. O seu pai, o Lula, o Eduardo Paes, eles tinham uma relação de amizade, eles eram próximos. Muito próximos. E continuou assim durante um tempo. Como é que era essa relação dos três? Isso facilitava muito até na verba, né? Dos 3 poderes para chegar, né? Por isso também que foi um momento muito bom, né? Do Estado, assim, que essa relação, né? O federal mandava para o Estado mandava para a cidade. Tava tudo né? alinhado, né? Tudo Não, em sintonia. exatamente. A gente vê que, assim, depois, né, desse momento, quando você teve a entrada do... Não tô aqui querendo falar mal de ninguém, tô falando só o que foi. Né? Quando você teve ali o Crivella, aí você teve o Witzel e o Bolsonaro, acabou que o Crivella brigava com o Witzel rapidamente brigou com o Bolsonaro e quem perdeu foi a população. Né? Eu acho que quando você tem a união dos poderes, isso é fundamental, porque a gente vive num país, né, que, diferente dos Estados Unidos, a gente é muito dependente do governo federal. Né? Muito dependente do governo federal. O que é, na minha opinião, até um absurdo, porque você pega um país do tamanho do Brasil, né, tamanho de, enfim, mais de 200 milhões de habitantes, né? Continental, e os estados não têm quase poder nenhum. Né? Fica tudo ali concentrado no governo federal. Você tem uma noção, o governo federal arrecada do estado do Rio de Janeiro, acho que mais de 220 bilhões por ano, né, de arrecadação federal que acontece aqui. Né? E ele repassa para o estado cerca de 50 ou 60 bilhões por ano. Né? Então tudo fica concentrado no governo federal. Se você tem uma situação ali de, enfim, inimizade, ou seja lá o que for, com o governo federal, já fica muito difícil você progredir alguma coisa. Então, essa verba acaba reduzindo ou aumentando de acordo com essa relação. Exatamente. Né? Então, assim, acredito eu até que hoje, no momento que a gente está hoje, até tem uma união entre os poderes. Né? Eu acho que, apesar do Eduardo Paes ele não está alinhado com o governador na eleição desse ano, mas eu acho que da parte de governabilidade melhorou muito. Né, a relação aqui do prefeito... Também piorado que o Witzel e Crivella era foda, né, meu irmão? Porra, pra ser pior do que o Witzel e Crivella, né? Realmente... O Crivella não assumiu a cidade, né? Dupla Foi 4 dinâmica. anos que, meu irmão, assim, não tinha prefeito a cidade, era um negócio... Não, realmente... Sim, aconteceu o acidente, você não via ele, deu merda, não sei aonde, ele ia aparecer 5 da tarde, devia estar fazendo check-out em algum lugar. Realmente... Tipo assim, porque o cara aparece 5 da tarde, a merda é 8 da manhã. Não, essas paradas do Eduardo é pica, né, meu irmão? A merda aconteceu 5h30 da manhã, das 5h50, meu irmão. O nego liga a câmera, ele já tá operacional, meu irmão. Tá lá. O outro era, assim, ele fingia demência total com o Estado. Não Tipo sabia assim, nem que tava acontecendo, hoje eu não quero. É. Assim, hoje eu não tô afim disso não, sei lá, meu irmão. Mesmo, é isso mesmo. Não, e ficou realmente ali um período, né, em que a gente, a população aqui realmente ficou, né, abandonada, assim, jogada, exatamente. Então agora eu acho que é o momento que o Estado volta assim, a ter um alinhamento, a ter enfim, um alinhamento político mesmo entre os poderes, que é o que você citou naquele momento ali. Né, meu pai, Eduardo e Lula, independente da relação institucional, eram muito amigos, muito próximos, né, se falavam praticamente todo dia. Mas, independente da relação pessoal, os governos trabalhavam em conjunto. Né, então isso é muito importante. É muito importante para as coisas darem certo. E hoje, né, eu vejo de novo, né, os governos trabalhando em conjunto. Mas, claro, no momento pós-pandemia, inflação alta, juros altos, enfim, está um momento realmente da economia muito difícil, muito diferente daquele momento. Mas em breve, se Deus quiser, vai melhorar. Uma coisa meio caótica ainda. Não, muita inflação, né, os preços... Não só aqui, né? Juros altos dos Estados Unidos desbalanceiam muito a guerra na economia Ucrânia, mundial, né? que mal ou bem também faz com que... os preços subam mesmo, né? Acaba que tudo
interfere de alguma forma, mesmo que seja pequena, assim, acaba... Quando o mundo estava respirando pós-pandemia, veio essa guerra, né? Que aí, enfim, o mundo tava voltando ali a caminhar alguma coisa e veio essa guerra que... Cara, pra acabar também em 5 dias tá durando pra cacete, né? O homem não sai de lá não, Putin. Não, nem vai pra um lado, não vai pro outro. Também não sabe, a informação também não chega, né? Com muita precisão, ninguém sabe realmente o que tá acontecendo, né? Não, ali tá esquisito mesmo. Eu também achei que a guerra fosse acabar antes, mas pelo visto não tem data, não. Tá E Eduardo, você voltou a ter relação, Marco? Cara, encontrei com ele na avenida, no Sambódromo. Que lugar ótimo, né? Um clima de descontração, né? Encontrei ele na avenida. Encontrei com ele lá na avenida e foi muito carinhoso comigo, pô. Fiquei batendo um papo com ele lá, de boa, tranquilo. Não tem problema nenhum com ele, não. Nem com ele, nem com a equipe toda ali. São pessoas que... Eu trabalhei na prefeitura, né? 1 ano na Casa Civil ali com o Pedro Paulo. E foi até um momento que eu aprendi muito, né? Eu participei ali da questão do plano de metas dos servidores que ele criou. Hoje eu não sei nem se existe ainda. Na época, no primeiro, segundo mandato dele, funcionou muito bem, né? Pagava 14º, 15º salário, né? Se as secretarias batessem as metas. Trabalhei no escritório de gerenciamento de projetos, trabalhei na PPP da Transolímpica, trabalhei em 4 áreas ali, né? Durante esse ano. Então, sou muito grato, fiz muita amizade com o atual ex-secretário de esporte, até candidato a deputado também, Guilherme Schleder, que era o chefe da Casa Civil na época, o Fernando Duba também, que é um ótimo servidor, que agora não sei onde está, mas trabalhava lá, o Jean. Era uma equipe muito boa ali na Casa Civil que eu vi de perto o trabalho, né? Trabalhei ali 2011 e 2012, então tenho muito boa relação com todos eles. Deu um recado ali naquele vídeo em 2000 e... Foi quando aquele vídeo? Foi 2020, não lembro, né? acho 2020, que foi. Mas depois ficou de boa, Ele tentou tranquilo. fingir um distanciamento que não existia, né? Assim, a verdade é a seguinte, Tuca, quando a gente tem problema na nossa vida, que a gente vê quem é quem, né? Quando tá tudo bom, tá tudo bem, tá todo mundo junto, tá todo mundo bebendo, conversando e tal. Quando tem um problema, a gente vê quem é quem, infelizmente, quando... aí você vê realmente quem são as pessoas que realmente são amigas, família, né? Muito importante. Então, assim, é mais ou menos por aí, entendeu? Por aí. E vem cá, vamos dar um salto aqui. Vamos falar um pouco de presidência da República. O que você acha que vai acontecer aí? Nesse trelelê todo? Olha, minha torcida... Sua opinião, sua torcida fala tudo. Minha torcida é para a nossa candidata Simone Tebet. Eu acho que a Simone, viabilizando a candidatura dela, porque as pessoas falam, a terceira via não vai rolar, muito difícil, tá polarizado. Eu já acho o contrário. Eu acho que ela tem campo, sim, para crescer. Ela é muito preparada. Quem acompanhou ela na CPI da Covid ali, os pronunciamentos dela, é uma pessoa extremamente preparada, técnica, senadora da República. E você tem uma porcentagem grande de eleitores do Bolsonaro que estão votando nele porque não aceitam a volta do PT. E tem muita gente que está votando com o Lula, né, porque não concorda com os posicionamentos do Bolsonaro. Então, acho que ela consegue tirar voto dos dois, entendeu? Que você tem ali uma porcentagem, claro, de pessoas que são fanáticas, Lula, e fanáticas Bolsonaro, né, que não dá nem para conversar, mas você tem ali uma boa parcela de pessoas que migraria o voto, né? Então, meu voto, né, no primeiro turno, e quero fazer campanha para ela. Agora... Se no segundo turno ela não chegar... Se forem os dois. Aí só na hora, tem que pensar. Tá saindo pela tangente? Tem que sair pela tangente. Porra, tá Mas você acha que assim, que a Simone... Eu saio pela tangente mesmo, eu falo não dá pra comprar lado nessa briga não, porque, porra, tá doido, você vai na rua, o pessoal te enquadra, né? E tem gente que ama o Bolsonaro, tem gente que odeia, então assim, é muito complicado. Eu, particularmente, tenho boa relação com os dois. Eu convivi muito com o Lula, né, e acho ele um ser humano, assim, minha opinião, né, um ser humano inteligente, um cara que veio de onde ele veio, chegar onde ele chegou, tem uma história de vida
que é bonita, né? A história de vida do E Lula. habilidoso, né? Não, habilidoso. Um cara que, se ele chega aqui, senta aqui, não tem como o pessoal não gostar dele. Aquela coisa, ele chega e ele conquista, é impressionante. É muito carismático, né? Muito. Eu acho que é o cara mais carismático que eu já conheci na minha vida, ele. Realmente, a energia é uma coisa diferente. E o Bolsonaro, eu era vizinho de gabinete dele em Brasília, no Anexo 3. Meu gabinete era literalmente de frente pro dele. E até uma coisa curiosa, né? Porque quando eu cheguei lá em 2017, meu pai tinha acabado de ser preso. E era aquele clima todo, apoio à Lava Jato, aquela coisa toda. E no gabinete dele tinha uma opção de faixa, assim, né? Eu apoio a Lava Jato, apoio a Polícia Federal, não sei o que lá. Aí eu fui cair logo aqui, né? De frente. Eu, graças a Deus, não tinha nada a ver com a história, mas né, por ser meu pai, a gente acaba também, né? Óbvio, não tem sentindo. como. Óbvio. E aí, quando eu encontrei com ele no corredor, ele foi muito bacana comigo. Ele me deu um abraço, falou, cara, o que você precisar aqui, pô, tá aqui meu gabinete à disposição pra ajudar, conta comigo. Me apresentou, no caso, o Eduardo, o filho dele, que ficava no gabinete do lado. Então, humanamente comigo, ele foi muito, muito bacana. Não esperava, né, essa reação dele. E se demonstrou ali um cara muito humano também. E, claro que no convívio diário a gente batia papo, conversava, eu volta e meia tomar café lá dentro do gabinete dele, a equipe dele sempre me tratou muito bem, a equipe que trabalhava no gabinete com ele, né? Então, o Flávio Bolsonaro já não é um amigo, né? Mas é um cara que eu já troquei várias ideias, inclusive desde a época que ele era deputado estadual aqui, né? Que sempre teve uma postura independente, não foi oposição ao governo do meu pai, também não era a situação. Votava algumas matérias com o governo, outras não, mas também é um cara agradável, enfim, sempre me tratou bem, então eu tenho boa relação com os dois. O que ganhar, se Deus quiser, a gente ganha na eleição, a gente vai... Agora, Simone, você acha que veio no time certo? Não pode ter vindo um pouquinho atrasado, não? Eu acho que ela atrasou um pouco. Mas foi ela ou foi a escolha ali, a questão de Dória ou não? Série independente? Eu acho que Moro, Dória, né? Você acha que se o Dória tivesse continuado, ela viria mesmo assim? Não sei, ficaria mais difícil. Ficaria mais difícil até porque tá tentando se fazer a composição com o PSDB, né? O PSDB indicar o vice, que eu acho que fortalece muito. E acho assim, eu sinceramente, nas conversas que eu tenho, muita gente, quando eu falo assim dela, primeiro que é isso, muita gente nem sabe quem ela é, se ela é candidata ou não e tal. Mas quando coloca na mesa assim, muita gente vira o voto. Sabe? Tipo assim, não, então, pô, talvez no primeiro turno eu voto nela. Eu sinto isso. Muita gente que como eu falei, tá votando um no outro por ser anti o outro. Então, pra você, de repente, ela é essa terceira pessoa, essa terceira via que as pessoas estavam querendo pra... Eu acho. O Ciro não consegue, porque o Ciro, ele é muito raivoso, ele é um cara bastante inteligente, tem uma história de vida também, tem que respeitar. Mas eu acho que ele é muito raivoso, ele não consegue ser essa terceira via. Ele, enfim... Ele é muito na linha Lula, né? Assim, e muito radical, entendeu? Então eu acho que... O que você falou que ela consegue morder dos dois lados, eu acho difícil ele conseguir morder da direita, né? Entendeu? A direita é difícil ele conseguir levar. Não tem esse voto. O pessoal acho que fica com certo medo, né? Não, fica com medo e ele é um cara, já mostrou isso algumas vezes, né, que destempera, agressivo às vezes, então acho que... Várias pessoas, já vi várias pessoas falando sobre isso, falando isso dele. Agora, sobre você, o que você tem aí de projetos? Olha, eu quando fui deputado, né, a gente apresentou muitos projetos legais, né, projetos de lei. Alguns foram até aprovados, né, quando eu saí, porque ela é muito difícil, né, Viveiro? Elas são 15, 13 deputados, né, você tem várias comissões. Então, quando você entra com um projeto de lei, né, você protocola, ele automaticamente já começa a rodar as comissões, né? E demora nas comissões, tem discussão, dependendo do projeto, chama audiência pública. Então, é um processo demorado, dependendo do projeto. Todo projeto, ele obrigatoriamente passa em 2 comissões, né? Eu fui membro das 2. Da Comissão de Constituição e Justiça, que vê a constitucionalidade do projeto. O que é isso? Se ele se enquadra na Constituição.
né? E se o projeto for inconstitucional, né, ele já cai ali, ele nem vai para frente. Então a Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante da Câmara. E você tem a Comissão de Finanças e Tributação, que vê a viabilidade orçamentária do projeto, né? E aí, por exemplo, se é um projeto ligado à pauta ambiental, pode passar na Comissão de Meio Ambiente, vai passar em alguma outra comissão que seja pertinente, né? Então, é moroso, é uma coisa que demanda muita articulação, você tem que conversar, porque, por exemplo, chegou na comissão, aí é nomeado um relator. Se o relator quiser, ele engaveta o projeto. Então, você tem que marcar reunião com o relator, conversar, explicar, isso em cada comissão, né? Então é um trabalho difícil. Agora, tem projetos que a gente apresentou muito interessantes, assim. Por exemplo, que já virou lei, né? Ele diminui muito a compra de descartável pela União, né? De utensílios descartáveis. Porque a gente, na época, fez uma pesquisa e são toneladas e toneladas de descartáveis comprados pelo governo federal, né? Então, a gente colocou uma projeção no projeto de lei de diminuição drástica desse consumo. Esse projeto virou lei, né? A gente apresentou um projeto regularizando os jogos da mente, né? Pôquer, xadrez, enfim, acho que não lembro agora todos de cabeça. Gente, amei Jogos da Mente, não sei se chamava Jogos da Mente. Jogos da Mente. Regularizamos e virou projeto e virou lei. Tem uma lei tramitando lá que quando eu apresentei, né, o botijão de gás nem era esse valor todo que está hoje, mas que é um projeto de lei possibilitando, né, funciona no Chile, funciona no México, em vários países perto, né, do Brasil, possibilitando a recarga do botijão, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente fica refém, né, de algumas empresas que dominam o GLP, né, que é o gás do botijão. E é um absurdo que a pessoa tem que comprar o botijão cheio no preço que está, né, um preço caro hoje para a população. Então, nesse projeto a gente possibilita, ele está tramitando lá na Câmara, ele possibilita a recarga do botijão pelo consumidor, né? Tem projeto de redução, de zerar o IPI na compra do automóvel das forças de segurança. Tem muito projeto interessante ali. A gente fez um projeto na época também colocando o skate como esporte no calendário do Ministério do Esporte. Tem muito projeto interessante ali. Foram mais de, se não me engano, 43 projetos apresentados. E o meu desejo é retornar lá para retomar a tramitação dos projetos e também defender o Rio de Janeiro, né? Porque eu sinto falta, assim, o Tuca conhece bem, por exemplo, o ramo de eventos, né? O ramo de eventos foi massacrado, né? Aqui no período pandêmico, né? Vamos dizer assim. E eu, sentia falta, assim, não via um deputado do Rio, né, fazer defesa do setor de eventos. Acho que o único do Brasil que brigava com força é o Felipe. O Felipe, que é de Pernambuco, sozinho. que é até um cara que eu convivi lá e foi secretário de esporte também de Pernambuco, na mesma época que eu fui aqui no Rio. Né, um cara que você via, não via um deputado do Rio brigando, né? Eu fiz até postagens na época e tal, mas, enfim, não tinha nada. Foi um abandono total, né? Assim, porque, assim, todo mundo, acho que não teve nenhum setor que não conseguiu trabalhar em algum tipo de escala. Fábricas, alguma época ele abriu, depois fechou, meio período, revezando. Restaurantes, teve manifestação pra cacete aqui em São Conrado, porque tinha que abrir só até as 10, não podia até mais tarde, até 8, não sei quais eram os horários. Mas tinha abertura, não sei o que, evento foi nada. Foi 2 anos, assim, que só os do cambalacho mesmo. Não, e é um setor que emprega muito, né? Que gira muito. O pessoal, quando falava de evento, aí o pessoal pensa, o artista tal não precisa. Mas tem, 40 naquele artista, é mais não sei quanto que monta o evento, é mais a barraquinha, é mais o bilheteiro, é mais a empresa de bilhete que tem não sei quantos, empresa é mais de a empresa de montagem, é muita gente que banheiro emprega. Químico. Agora a gente fez a maratona aí, sold out, é muita gente que emprega. Muita gente. Então, assim, muita gente envolvida. Eu não vi um deputado do Rio brigando ali pelo setor, né? Buscando alguma forma, enfim, junto ao governo federal. Então, acho que principal, né, você ter articulação e você fazer a defesa do Estado, porque a todo momento, né, tem, como é que eu vou dizer assim, tentam tirar alguma coisa do Rio de Janeiro, é impressionante.
A gente vê agora a própria questão da redução do ICM, do combustível, tudo bem, tem que reduzir o ICMS, não o imposto, para baixar o valor do combustível, mas qual a compensação que o Estado vai ter? Né? Porque o Estado vai perder arrecadação, vai perder acho que 10 ou 9 bilhões de reais por ano com isso. Então é esse tipo de debate que tem que ter gente competente lá para brigar. É isso. Para comprar o barulho. É do Brasil inteiro que vão tirar? Não, colocou um teto, né, de 17%, se não me engano, no ICMS do combustível. Só que o Rio cobrava 34%. Então, assim, tudo bem, né, vai melhorar para o consumidor, mas o governo do Rio vai perder um dinheiro forte. Então, o governo federal tem que compensar de alguma forma. Mas deixa eu te fazer essa pergunta, economicamente. Isso não pode, né, baixando isso, baixar também o valor de itens que hoje a população, por ter esse transporte mais caro, acaba não conseguindo adquirir isso, de certa forma voltar em alguma outra ponta da economia, ou não funciona dessa maneira tão direta? Porque, por exemplo, eu moro na Serra. Por causa do combustível, tudo chega, meu irmão, com preço estratosférico, entendeu? E provavelmente muita gente se priva de comprar certos itens. Não, sem dúvida, aumenta o consumo, né? Sem dúvida, aumenta o consumo. Mas a perda de arrecadação acho que é maior. Só que aquilo também, né? O Rio tem muita sonegação de combustível. Por quê? Porque, como também o Estado aplicava 34%, né? Você tem estados do nosso lado com ICMS muito menor. Né? Então acaba vindo muita carga contrabandeada de combustível para dentro do Rio, né? Vindo de Minas, São Paulo, Espírito Santo. Eu acho que assim... Tanque B imposto. Então eu acho que assim, com essa redução do ICM, mal bem, também cai esse contrabando que hoje existe, né, no nosso estado. Eu acho positivo a redução do ICM. Eu só acho que tem que ter alguma compensação. Entendeu? Não é o valor? Tudo bem, mas... Então, essa dívida que você paga para mim aqui, no caso, o governo federal falando, né? Então, mitiga isso, paga menos. Enfim, tem algumas formas de compensar isso. Hoje o governo do estado do Rio deve ao governo federal? Deve. Todos os estados devem ao governo federal. Isso eu estou falando. É um absurdo, né? As assembleias legislativas, né, legislam muito pouco, porque elas não ficam, vamos dizer assim, realmente de mão amarradas para... Porque você pega assim, nos Estados Unidos mesmo, você vê lá, cada estado tem a sua lei penal, cada estado tem a sua lei civil. Né? Aqui não, aqui fica tudo amarrado. Para você fazer uma mudança no Código Penal é um parto, para você fazer uma mudança no Código Civil é outro parto. Então, aí a mudança... E lá é muito diferente, né? Não, e a mudança quando chega, são 513 deputados, 80 senadores, são 30 partidos políticos, ela já nasce velha. Né? Você tem uma noção, o Código Civil nosso, né, ele foi assinado, promulgado em 2002. Né? Ele começou a ser discutido no final da década de 70. 78, se eu não me engano, foi a primeira comissão para o novo Código Civil. Ele foi publicado em 2002. Você viu o tempo de demora, né? Tava discussão, até o Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, montou um grupo, né, para mudar o Código Penal. Nosso Código Penal, o Getúlio Vargas que escreveu em 40 e alguma coisa, o Código Penal, até hoje. E aí fizeram lá tal comissão e não mudou nada. Mas por que não sai? Cara, porque é tudo muito difícil, são muitos interesses, é muita gente para discutir, aí apresenta-se destaque, apresenta isso, apresenta moção de gente querendo mudar o projeto e acaba que não sai. Olha, tem que gostar muito de política para se envolver nisso, porque e tem que ter muita paciência, gente. Tem Meu Deus. Paciência, tem que ter paciência. Mas assim, quando é uma proposta... Se fosse estadual, vamos supor, se a Assembleia Legislativa pudesse legislar alguns temas penais ou cíveis, ia ser muito mais rápido. Porque muito menos deputado, né? As discussões iam ser mais rápidas, as votações, São quantos deputados aqui estaduais? Aqui são 70. 70. 70. Federais são? 46. Só que assim, é muito mais rápido e até para a população participar também. Aí fica tudo tudo para decidir em Brasília, vamos dizer assim, e aí as coisas demoram anos para resolver. Sem contar que há de convir que tem gente que tá ali que, né, não tá ali para de fato brigar, né? Tá ali
porque quer ganhar uma graninha, né? O interesse político. Uma coisa, né? Não quer exercer o que de fato, não quer fazer o que de fato tem que ser feito, né? E realmente lá, por isso que eu falo, assim, as pessoas, você conversa com as pessoas hoje, assim, pergunta assim, quem você votou para deputado há 4 anos atrás? Né? Pouquíssima gente lembra. Eu acho que a gente tem, no Brasil, assim, mania de reclamar, né? Reclama do governo, reclama do prefeito, reclama do governador e tal, mas o eleitor, né, tem que ter uma consciência também, né? Uma consciência em quem está votando, uma consciência em cobrar, né, essa pessoa depois da eleição, né, cobrar uma atuação, porque assim, realmente lá, né, se a pessoa quiser se esconder, ela se esconde, entendeu, do trabalho. São 513, o cara vai lá, dá o ponto dele, vacina, fala alguma coisa e tal, vai embora. Então, o eleitor tem que cobrar a atuação do seu parlamentar, né? Eu acho isso fundamental. Lembrar, né, em quem votou, cobrar esse deputado, enfim, o que ele prometeu ou não, né, ficar de olho. Eu acho que isso é muito importante. E infelizmente, né, no nosso país, as pessoas não é que não são politizadas, mas não querem muito, até falo de presidente, tá, mas não querem ir muito a fundo. Eu acho que, né, isso tem que mudar. As pessoas têm que começar a discutir mais política, enfim, olhar com mais calma mesmo, porque isso é muito importante, né? Mal ou bem, é a política que move tudo, né? E, então, assim, sem a política, você não sai do lugar, né? Então, acho que... E vi muitas pessoas em 2018 votarem, né? O cara defende tal, vou votar. Pô, mas não é assim, o cara tem uns vídeos legais, porque ele fez, falando assim. Então, assim, a atuação parlamentar tem que ter um conhecimento, não é cair ali de paraquedas e achar que vai... Porque a gente vê, tipo, se a gente parar para assistir para uma propaganda política, tem de todos os tipos de pessoas, candidatas, né? Cara, Exatamente. É uma farofa, digamos assim, porque tem de tudo e a gente vê que tem pessoas ali que não tem o mínimo de, né, know-how e a política ficou complicado, porque assim, a política foi muito criminalizada, né, depois da Lava Jato, principalmente. Então, assim, as pessoas... Já era um pouco, né? Já era e ficou muito mais. Então, assim, as pessoas de bem, né, seja um empresário, seja um funcionário, seja qualquer pessoa, né, que queira participar, ela já fica com o pé atrás. Ela já não quer, entendeu? Porque é um desgaste, aí o cara vai... Aí amanhã, então, não vou. Então, acaba que, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, piorou muito o nível, né, do Congresso. Acho que não só o Congresso Nacional, como as Assembleias Legislativas, por conta disso, entendeu? As pessoas começaram a fugir da política, porque a política apanhou tanto, né, que... E, assim, vamos... Português bem claro, assim... O nosso país não é o país mais corrupto do mundo, né? Corrupção você, infelizmente, tem em vários países, em várias instâncias, sejam governamentais ou não, seja meio empresarial ou não. Então, assim, acabou que a mídia pegou muito pesado, na minha opinião, com a política de uma forma geral. E é isso que eu estou te falando, acaba afastando as pessoas, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho minha vida nisso, né? Meu avô foi vereador, o meu pai, a família da minha mãe também é tradicional lá em Minas Gerais também de políticos. Então, assim, eu vivi dentro disso, mas quem não teve essa experiência, né? Quem não teve isso? O cara vai fazer outra coisa da vida, não quer participar. Daí isso acaba sendo ruim, né? Ruim pro país como um todo. Mas acaba que assim, porque eu acho que são poucos países no mundo, né, com a possibilidade tão ricos, com a possibilidade de geração de recursos igual o Brasil, que a população não vive tão na merda igual o Brasil vive, né? Então, acho que assim, é por isso que a imprensa também bate um pouco, né? Claro. Porque assim, tem país aí que você vê que é debilitado assim, de gerar riqueza para realmente a população. A gente tem condição. Tem. É um país que tem condição para a população. Pô, tu vai lá fora, o cara que tá fazendo a faxina, sai lá dirigindo teu carro, vai pra tua casa, come o que quer, come uma pizza. O cara... Sim. E aqui no Brasil, porra, a pessoa em cargo não consegue, às vezes, nem um transporte público direito para ir para casa e voltar para trabalhar, né? Sim. Acho que é isso acaba que a população, né, fica... Não, eu concordo em gênero, número e grau, assim. Eu acho que não tô falando que... Como é que eu vou dizer assim?
o político não tem que ser cobrado, não tem que... Tem que ser, é óbvio. Mas eu tô falando assim, tudo é o modo como se faz, entendeu? Na minha opinião. Você pode, como é que eu vou dizer assim, apontar os problemas que tem que ser apontados, logicamente, mas ao mesmo tempo mostrar caminho, né? Mostrar que, peraí, então assim, coloca como se fosse todo mundo ruim, etc. Ah, isso aí é coisa de vagabundo, de ladrão. As pessoas não querem participar, entendeu? Fica aquela coisa até pegar mal. Pô, o cara vai querer vir vereador, deputada, e a família já vira, pô, quer vir vereador, quer vir deputado, quer arrumar um dinheiro. Então, assim, eu tô falando assim, eu acho que você tem que acompanhar, você tem que cobrar. A gente vive num país muito desigual, né? O Tuca, assim como eu, a gente conhece favela, sabe qual é a realidade de muitas pessoas que não têm, infelizmente, hoje nem o que botar em casa para comer, né? Agora, eu também não acho que o caminho é você só ir para crítica e demonizar a política, vamos dizer assim. Eu acho que é muito importante, né, que a população ela critique, mas que ela também participe, entendeu? Eu acho que, enfim, participação é fundamental, né? E hoje, infelizmente, diminuiu muito a participação de uns anos para cá. Vem cá, você sempre quis lidar com política desde criança? Foi uma coisa que partiu de você ou teu pai, teu avô falou, vai lá, mostrou? Não, tipo, eu vou. Não. Você falou agora de família, eu falei, você não queria? Não, partiu de mim mesmo, assim. Você é o único, né, dos três mais velhos que é ligado, né? O único. O meu irmão mais velho trabalha no BTG Pactual, no banco. O mais novo, que é amigo do Tuca também, o Zé, trabalha no ramo de eventos, né? E eu fui o único doido que quis partir para a política. Porque, assim, não foi nada imposto, muito pelo contrário. Meu pai, em 2014, não queria nem que eu viesse candidato de jeito nenhum, né? Eu estava concluindo a faculdade, não tinha nem concluído ainda. Na verdade, eu concluí naquele ano. E ele não queria que eu fizesse pós-graduação, não sei o que e tal. Só que eu, assim, desde muito pequeno mesmo, eu lembro que a primeira campanha, antigamente tinha um showmício, né? E em 98, meu pai, ele já era separado da minha mãe, mas tinha o hábito de levar a gente pra escola cedo. Época boa pros eventos. O meu pai virou, filho, eu já curtia muito pagode, né? Desde novo, samba, pagode. Qual grupo aí que eu chamo? Eu tenho que fazer 2 showmícios. Aí eu falei, pô, o que tá mais estourado agora é o Catinguelê. Aí ele contratou o Catinguelê. O Catinguelê fez um show na quadra da Mangueira, 3 shows, na verdade, quadra da Mangueira, um em Cosmos, no clube lá em Cosmos, e outro no Arará. Foram 3 shows. E aí foi o primeiro evento que eu fui assim, que eu vi um discurso e tal, eu tinha 7 anos de idade. Aí na eleição pro Senado, em 2002, eu tinha 11, mas eu já participei... Gente, 7 anos, você já gostava do Catinguelê? Já gostava. Entendi. 11 anos eu participei mais ativamente da campanha e na época ainda tinha o showmício. Aí os contratados para fazer a campanha toda, e são queridos amigos até hoje, né? Até mandar um abraço pro pessoal do Swing Simpatia, o Luciano, e o Pique Novo, né? Do nosso Leomar também. O Pique Novo e o Swing Simpatia faziam os shows, né? E era, pô, a campanha era uma festa, né? Hoje, de tão criminalizado que ficou, até para você pedir o voto tá difícil, porque nada pode, tudo proibido, mas 2002 foi uma campanha que me marcou muito. E dali pra cá eu comecei a entrar mais no partido, né, participar da juventude, me filiei aos 16 anos, fui presidente do Grêmio do colégio, né, que eu estudava no colégio, tinha bastante aluno, né, o Santo Inácio, acho que eram, não sei, 2.500 alunos, uma coisa assim, um colégio bem grande ali em Botafogo. Até quem foi presidente um ano antes de mim, e eu até fui do Grêmio junto com ele, é o secretário de Ordem Pública agora do Eduardo Paes, o Breno Carnevale, né, que é delegado da Polícia Civil. É outro também que já sabia o que queria desde muito novo, desde garoto ele já falava que queria ser delegado. E passou no concurso anos depois e virou delegado.
Então sempre gostei, assim. Na verdade, tudo começou com pagode, tá? Tudo Você percebeu que tudo começou com pagode. Tudo começou com catinguelê, aí foi pro Swing Simpatia, Pique Novo, e aí se interessou pela política pelo pagode. Verdade. Entendi. Não, e é uma coisa, assim, que acabaram, né, a questão dos shows, que eu acho absurdo, assim, você não poder... Né, os Estados Unidos pode, vários países, né, e você acabava ajudando a indústria, né? Você acaba levando entretenimento para a população, né? Então... Mas acabou que o lançamento da campanha do Lula foi um pouquinho desse showmício aí, né? Que teve uma galera que cantou o jingle dele, não foi? Sim, mas não chegou a ser um show, Um né? show, né? Mas... E acho assim, que o pessoal fala, mas vai beneficiar quem tem mais recurso. Mas quem tem mais recurso vai ser beneficiado em qualquer circunstância, né? Se não injetar ali, vai injetar em outro lugar. Exatamente. Então... Mas hoje tem o tal teto de gastos, né? Não, sim, mas digo assim, vamos supor, eu, na minha campanha, eu vou ter lá, vou chutar aqui, 1,5 milhão para gastar na campanha. Vamos supor, você tem que pagar a comunicação, não sei o quê. Poderia muito bem retirar um recurso ali para pagar show, né? E fazer eventos com shows, né? Mas infelizmente proibiram, enfim. Agora... E pra quem não entende um pouco, vamos lá, né? 1,5 milhão você, né? Hoje tem um teto, né? Que antigamente não existia. Cada um podia injetar o quanto quisesse. Hoje, na verdade, tem o teto e hoje não pode ter doação de empresa, né? Porque, na minha opinião, também é um troço absurdo. Acho que você poderia colocar um... Quando que mudaram essas duas leis, a questão do teto e da empresa? Mais ou menos, faz ideia? Da empresa foi mais recente, né? Do teto foi lá atrás. 2014 foi a última eleição que a empresa pôde doar. 2016, se eu não me engano, já não podia mais. Uhum. Então foi uma lei de 2015 e 2016. E o teto também foi votado junto com... Foi 2017, se eu não me engano. Foi por ele, foi junto também. Porque eu lembro que eu votei, né, na questão do orçamento, que é um absurdo, né? Você pega assim, 5 bilhões de reais para pagar a eleição. Eu acho isso um absurdo. Acho que cada candidato deveria correr atrás do seu recurso. Né? Mas de onde vem, então, essa minha receita? Se não pode. Federal. É do governo federal. O governo federal, né, o imposto que todos nós pagamos, vai bancar a campanha de todo mundo. É dinheiro público. Entendeu? Tá, mas o que faz o governo bancar a sua, por exemplo, e se amanhã a Vivi quisesse lançar, ela também ter essa receita? Não, então, como é que funciona? O dinheiro é dado para o partido. O partido decide o que vai fazer. Então, assim, é discricionário do partido, se ele quiser botar 100 mil em você ou 1 milhão nela, ele faz com aquele valor ali. Ele tem um valor estipulado, ele não pode ultrapassar esse valor. E esse valor, por exemplo, prefeito tem um teto, deputado tem um teto, governador tem um teto? Tem, se não me engano, o teto de deputado, para gastar, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas é algo em torno de 4 milhões de reais, uma coisa assim, é o teto. Você não pode gastar mais que isso. Só que eu acho um absurdo isso ser pago pela população, pô. Eu acho que tinha que ser pago, né, enfim, com ajudas, né, seja de amigo, de família, de empresa, porque eu acho assim, fica muito mais transparente, né? Nos Estados Unidos, você tem lá o deputado Tuca. O deputado Tuca é do setor de eventos. Então, quem banca a campanha dele são as empresas que fazem eventos, vamos supor, né? Deputada Vivi é ligada ao setor agrícola. Então, quem banca a campanha dela são as empresas que têm produtos agrícolas, coisas e tal. Isso é muito comum, né, na democracia, e nos Estados Unidos, né, eu tenho como exemplo de transparência, porque aí o eleitor sabe quem está por trás do candidato que ele está. Né? Hoje, quer dizer, 5 bilhões que poderiam estar indo para saúde, para segurança, para educação, está indo para pagar a campanha. Tem como mudar isso? Porque seria até mais coerente essa forma, né? Claro. Direcionada, digamos assim. E você pode delimitar, por exemplo, né, empresas que tenham contratos com o governo, vamos supor, não podem doar campanha de governador. Ou empresas que têm contrato com a prefeitura, não pode doar na campanha de prefeito. Você pode criar regras, você pode criar um limite. Cada empresa pode doar até 50 mil reais. Tá, e o partido distribui. Agora, se resolve abrir um novo partido, como é que é a distribuição do governo federal para esses partidos? Então, como é que funciona? O que dita o fundo partidário
é a quantidade de deputados federais, né? Porque são duas coisas distintas até. Uma é o fundo partidário, a outra é o fundo eleitoral. Agora, o que delimita quanto cada partido vai ganhar é o número de deputados federais. Então, por exemplo, você criou um partido hoje, né, conseguiu, aprovou lá no TSE. Você vai disputar a eleição, né, com esse partido. Se o partido não fizer deputado federal, eu acho que nem recebe nada. Aí vamos supor, e aí, como é que consegue fazer campanha? Só com doação de pessoa física? Só com doação. Aí, de pessoa física? Aí, por exemplo, fez 5 deputados, né? Aí já tem uma cota lá que o partido vai dispor. Mesmo que ele tenha prefeito, governador, se não tiver o deputado federal, não recebe? É o deputado federal. É o deputado federal que traz o dinheiro. Deputado federal que... A bancada federal que mostra, por isso que o União Brasil... mostra o fundo eleitoral. O União Brasil, né, que é o partido que veio da fusão do DEM com o PSL, é o maior arrecadador, que é o maior número de deputados federais, entendeu? Entendi. Então, o União Brasil aqui no estado do Rio é o partido que mais vai ter recurso para gastar na campanha. E o Partido Novo que está começando, o que você pensa? Partido Novo... É o Novo? O Novo mesmo? Eu acho assim... Partido Novo mesmo. Porque eu acho assim... Já viu num Partido Novo? Tudo bem, daqui a pouco não vai ser mais novo, né? Porque, assim, mas assim, eu tenho um amigão meu que veio candidato até a prefeito agora na última pelo Partido Novo, o Fred Luz. O Fred Luz, eu conheci ele quando ele era diretor do Flamengo, na gestão do Bandeira, né? Ele era um cara que foi muito tempo da Lojas Americanas, diretor, e reorganizou as finanças todas do Flamengo ali junto com o Bandeira. Era tipo um diretor-geral do Flamengo ali, né? E veio candidato pelo Novo, né? Agora, mas não tenho muita amizade, assim, não conheço as pessoas do partido. Mas o governador de Minas, que é do Novo, tá bem avaliado lá, né? Pelo que eu vi, tenho lido, né? O governador lá tá bem avaliado. Mas aqui no Rio ainda não tem uma força, assim, um Partido Novo ainda. E você que seu pai foi muito presente nessa área, assim, né? Conviveu muito com isso. Segurança do estado do Rio, tem alguma saída? Porque me parece a cada dia pior, né? Cara, então, é o seguinte, o único projeto... Né, primeiro, eu acho que, assim, a questão de segurança do Rio, ela só vai ser resolvida, né, quando o governo federal entrar na parada, vamos dizer assim. Eu acho que os problemas que nós temos aqui são muito graves, né? Você entra no Complexo da Maré, por exemplo, você entra no Complexo... Qualquer comunidade hoje, a verdade é essa, é muito armamento, entendeu? Então, assim, é literalmente território dominado, né? Eu acho que... Como é que eu vou dizer assim? Se o governo federal não entender que isso é um problema dele, né, e ficar delegando só para o governo do estado resolver, vai ser sempre enxugar gelo, na minha opinião, né? E acho que um projeto que estava dando super certo, que tinha que ajustar, né, uma coisa ou outra, mas que estava gerando resultado concreto para essas... A maioria esmagadora são trabalhadores, né, nas favelas, que querem ordem, que querem viver em paz, né, que eram as UPPs, infelizmente foi tudo descontinuado, né? Hoje a UPP virou um mero DPO, né? Você entra numa comunidade, a UPP está aqui e a boca de fumo está ali, né? Então, eu acho até assim, o tráfico de drogas, ele vai existir sempre. Não adianta, você nunca vai acabar com o tráfico de drogas. Agora, o que dá para acabar, e a UPP provou isso, né, é o domínio territorial, né? O domínio territorial, o cara dizer, né, se teu carro vai entrar ou não, o que você vai fazer ou deixar de fazer. Eu acho que isso dá para mudar, né? Mas infelizmente foi descontinuado. Acabou que as pessoas que eram envolvidas com as UPPs da comunidade foram expulsas, muitas delas. O tráfico voltou com força total. Mas o tráfico que você falou, que você acha que sempre vai existir, se ocorresse a legalização, pelo menos da maconha, por exemplo, já não melhoraria um pouco? Eu acho assim, que melhoraria muito. muito. É a grande fonte de receita, né? O resto eu não sei, essas coisas. Mas pelo menos eu conheço muito mais maconheiro que qualquer outra coisa.
Então, assim... E uma coisa é o seguinte, cara, você vê assim, os Estados Unidos, que não tem esse problema da segurança pública, legalizou em maioria dos estados já, se eu não me engano, né? Uruguai também. Só aqueles muito centrão, Mormon ali, que fica mais complicado. E aqui, né, você não tem nem a discussão. Né? Você não tem nem a discussão, o que é um absurdo. Outro dia eu estava até vendo um gráfico que o Flávio Bolsonaro postou no Instagram dele, que mostra ali a quantidade de apreensão, né, anual por parte das polícias. Se não me engano, foram... Vou chutar aqui um número, tá? Eu não lembro agora de cabeça. 40 mil toneladas apreendidas de maconha desse ano. Vem crescendo. Ele mostrou o gráfico para dizer o seguinte: o governo Bolsonaro está crescendo a apreensão de droga. Ok. Qualquer boca de fumo que você vai aqui tem maconha no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, está aprendendo muito, mas também está passando muito. Quer dizer, eu acho que discutir a legalização é muito importante, que você... quebra as pernas há muito tempo, né? Muito tempo. Você quebra as pernas financeiras, né? E aquilo, por exemplo... E você traz esse dinheiro pro Estado. Óbvio. Bota um imposto alto. E outra coisa importante... Que isso lá nos Estados Unidos, né? Que veio, acho que começou ali no estado, perto da crise que eles tiveram lá, acho que a Califórnia começou. Depois foi uma receita importante ali, que entrou depois pros estados. E outra coisa, a pessoa que fala ajudou assim, até no combate, né? A criminalidade, a melhorar a educação, saúde. E sem dúvida, e assim, os argumentos contra são muito frágeis, porque assim, o cara fala, não, porque maconha leva a outras drogas, o álcool leva a várias outras drogas. Eu já vi muita gente se perder por conta do álcool. E muito o álcool, mais, né? E o álcool... Você não vê manchete, meu irmão. O cara chegou em casa, fumou umzinho, deu uns tapas na esposa. Não. O cara chegou, fumou umzinho, né? Acelerou a 250. Então, de assim, álcool, você abria aqui a internet e botar. É isso. Marido chegou embriagado e tal, vai ter uma matéria aí. Não, esquece. Alguém então, embriagado deu uma porrada no poste, vai ter uma matéria aí. Esse argumento é muito frágil, né? Ele não se sustenta. Outro argumento, né, é que fala, mas vão continuar consumindo ilegal. Tudo bem, mas é igual o cigarro hoje. Né? O cigarro... Tem quem fuma os Paraguai lá. Como botaram muito imposto, né, o cigarro ficou muito mais caro. A população, na dificuldade que está, ela vai dar um jeito de comprar um outro cigarro mais barato. Então, tudo bem, você tem uma porcentagem significativa que não é o cigarro legal, mas você tem uma grande parte que é o cigarro legal. Vai ser o que vai acontecer caso legalize a maconha. Vai ter uma parte da população, talvez mais carente, que vai consumir o que tem ali. Mas uma grande parte, né, vai começar a consumir o produto testado pelo Estado, como é em vários lugares, como a gente citou aqui. Tem segurança. Então, assim, eu acho que para a polícia, principalmente, né, que a gente pode até, no caso desse imposto, ser revertido para as forças de segurança, vai ser um ganho muito importante, vai ser um ganho para o Estado e acho que, sem dúvida, é um dos pontos centrais na discussão de segurança pública. Né? E só acho o tempo que vai deixar de perder, né? Porque, assim, para prender essas toneladas, imagina quanta gente perdeu, né? De acordo com o que a gente pensa, né? Perdeu tempo com isso. Imagina como foi para carregar isso. Imagina para botar fogo nisso. Gente. É muita tonelada para botar energia fogo, caótica. né? Não, e outra coisa, acaba, né, que essa violência que a gente vive aqui no Estado, ela, como é que eu vou dizer assim, policial sofre na pele porque ele tem que ir lá trocar tiro e colocar a vida dele em risco. E muitas vezes voltar para dormir perto da onde ele estava trocando tiro, né? O morador da comunidade... Ou uma outra facção, né? Exatamente. Outro morro. O morador da comunidade fica refém ali, né? Fuzil na porta. Pô, você tem 2 filhos pequenos, eu tenho 2 filhos. Você cresceu teus filhos nesse ambiente, né, que os caras armados são os caras do lugar, né, e tem todo aquele glamour no entorno, muito complicado. É muito complicado. E a criança crescendo, vendo eles como... O cara de sucesso. Sendo os caras de sucesso. Né? Então, essa questão, para quem mora, é péssimo. Para o cidadão que não mora na comunidade, mas está aqui, também é ruim, porque
ele entrou errado ali, pode sofrer. Então, assim, é uma coisa que, na minha opinião, né, a política pública número 1 para o Rio de Janeiro tem que ser a segurança. Né? Porque sem a segurança fragiliza todas as outras. Eu venho da região serrana, meu irmão, todo dia aparece lá área de risco, não sei o quê, ou entorno, em 2, 3 lugares. Assim, vai chegando perto, você fala tudo é área de risco, tá ligado? Então, você vê a própria comitiva do governador, do Cláudio Castro, entrou no lugar errado lá em Macaé e levaram tiro. Quer dizer, então assim, tá realmente muito complicado. Tá muito complicado. Eu acho que o Cláudio... As pessoas de bem acabam querendo sair, né, da cidade, óbvio. né? Não, eu acho querem ir pra região serrana, vão pra Europa, cidade integrada, né? Começou ali no Jacarezinho, na Muzema, né? Tem que ser ampliado, né, esse programa, que deu certo nessas 2 comunidades, mas só 2 comunidades eu acho muito pouco, né? Tem que ser ampliado. Que programa é esse? Fala um pouquinho desse programa. O Cidade Integrada é como se fosse a UPP, só que ele colocou também obras, enfim, algumas outras coisas que foram feitas. E tá funcionando dentro do Jacarezinho, né? A gente até... E da Muzema? E na Muzema, no Jacarezinho... Mas a Muzema não é milícia. Eu tô mais por dentro no Jacarezinho porque tem um equipamento que estava fechado lá, que é o Centro de Referência de Juventude, né? E o Cláudio deu pro MDB a Secretaria de Ação Comunitária, criou a Secretaria de Ação Comunitária, nosso secretário Gelbi, e o Gelbi, junto com a equipe do governo, estão reativando os Centros de Referência de Juventude, né? Que são equipamentos onde tem aula de dança, aula de balé, aula de reforço escolar, muay thai, jiu-jitsu. E já tiveram outros nomes, né? Não, era o Centro de Referência de Juventude, só que estava abandonado. Aí o Cláudio reformou, né, e reabriu. Manguinhos, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Fumacê, Cantagalo, Cidade de Deus e Vila Paciência. Né? São esses que estão reabrindo aos poucos. Já reabriu o Alemão, Manguinhos, Jacarezinho e o resto está em obra. Mas tudo vai reabrir agora esse mês ainda de junho e mês que vem em julho. Então, assim, são políticas públicas como essa que tem que expandir, porque o morador da comunidade ele não quer aquilo ali. Né? Você tem uma porcentagem muito pequena, né, que trabalha, né, de uma certa forma, ou é do tráfico ou trabalha para o tráfico, mas a grande maioria quer ordem, não quer crescer, né, que os filhos cresçam vendo... enfim, isso que infelizmente estão literalmente reféns hoje, porque o Estado não apresenta alternativa. E uma coisa que eu percebi nas UPPs também, que aí eu acho que tem que vir a sociedade, tem que vir as empresas privadas juntos, né? Porque o tráfico, mal bem, ele tem uma renda dentro da favela que gira em torno disso, né? Porque você tem os bailes, você tem o comércio. Então, assim, o comércio quebra quando entra o PP. Né, mais ou menos assim, porque os próprios consumidores entrando e saindo, então o comércio dá uma guinada para baixo. Então, por isso que eu estou falando assim, é importante, né, trazer as empresas, trazer a sociedade também, para que a comunidade não perca, né, essa renda. Né? Enfim, por exemplo, nas UPPs, no início, tinha aquele problema com os bailes, né? Proibir os bailes, não sei o quê. Aí, aos poucos, foi voltando, porque é aquilo, né? Se o morador pode fazer um baile funk, por que não pode? Aí foi voltando aos poucos. Mas são coisas importantes, assim, que... Vai conseguir ter o baile não sei se nada. Até 8 da manhã daquele jeito, né? Mas começou a voltar na época, se não me engano, tiveram até uns grandes. Mas, assim... isso é importante, não adianta você entrar, também cortar tudo e... não. Querer botar quase na regime ditatorial. Exatamente. Lá dentro. Não adianta. Aqui, seguinte, vamos dar moral pra quem tá dando moral pra gente. Vamos nessa. Afinal de contas, na moral, o novo normal é Vral, o energético de quem? Ronaldinho Gaúcho, o homem mais versátil desse Brasil. Canta, dança, joga, representa e tem um energético com a lata estampada com o rosto dele, gente. Olha que maravilha! É muito mais energia e disposição no seu dia a dia e tem vários sabores, hein? Original, tropical, melancia e sugar free. Pois é, produto importado, fabricado na Áustria, chique, com a mais alta qualidade para uma vida mais saudável. Então, ó, Vral com tudo, beba que é bom. Vamos tomar Vou até beber. aqui pra... Vou beber aqui, ó.
Botaram sugar free pra mim aqui. Por quê? Fizeram algum recado aí? Acho que a produção achou que depois dessa semana você voltou acima do peso. Não tô entendendo, mas tudo bem, é saudável, gente. Vou tomar aqui. Tu que é raiz, né? Eu não, já vai logo na latinha, gelo. né? Pô, depois que a gente vai e toma aqueles balde que estão lá, meu irmão, com aquele gelo que não sabe de onde veio. E aí você vê aquelas coisas boiando assim, taca tudo pra dentro. Não tem porquê a latinha. O Muhammad fala que o dedo, na hora de misturar, que dá toda a bosta do negócio. Entendeu? Quando mistura assim. Mas o Muhammad também no dia seguinte ele acorda e fala que foi o gelo que deixou ele mal. Então, não é muito referência ele nesse quesito, né? Quando ele já tá nessa condição, né? Pois é, a Vral tá junto com a gente agora aqui no Bulldog. Agora, vamos voltar aqui. Até me perdi. De Ronaldinho Gaúcho, Vral, enfim. Marco Antônio, mas tá preparado agora aí pro que der e vier? Vambora. E o seu candidato a governo é o Cláudio. É o Cláudio Castro. Deve levar no primeiro, né? Cara, então, eu acho que tá muito bom pra ele, né? mais A tá gente vindo? tá numa força grande pra colocar o Washington Reis de vice, né, do Cláudio, que eu acho que soma muito, agrega muito na campanha. O Washington tá muito bem avaliado ali em Caxias, Maobem é a terceira cidade mais populosa do estado, traz ali a Baixada Fluminense pra chapa, então, e acho que a Baixada, né, ela tem tudo nessa eleição pra ter um vice-governador, governador da Baixada, que seria o Washington, né, e o André Siciliano, candidato ao Senado, né, que também é filho da Baixada Fluminense. Então, e a Baixada merece, né, porque há muitos e muitos anos a Baixada não tem nenhum representante no cargo majoritário, né, a não ser deputado. Mas senador eu não lembro, né, e governador também não. Né? Senador teve há muitos e muitos anos atrás, mas não tem há 30 anos pra cá. A Baixada Entendeu? bem grande. Bem grande, bem grande. Então, assim, eu acho que é o checkmate da eleição, assim, a vinda do Washington para a chapa. O Freixo tem uma rejeição muito alta, né? Ele não consegue ultrapassar aqueles 25%, 20%, acho, não consegue. E o Cláudio está bem nas pesquisas, então acredito que tá bom para ele. Mas o Freixo, tu acha nem com esse movimento aí que tá tendo dessa juventude aí, cheia de opinião, Acho que não, porque... vendo a favor dele, não? Não, porque o Rio, ele é um estado muito conservador, assim, né? Um estado que a penetração religiosa, evangélica, católica é muito forte. E o Freixo já assumiu posições, assim, que vão muito de encontro. Então, a rejeição ao nome dele já é uma coisa estabelecida. Você bota o nome dele na pesquisa, eu tenho visto as pesquisas, a rejeição de imediato já é mais de 50%. Né? Então, é muito difícil alguém ganhar um cargo majoritário com uma rejeição tão alta. Né? Por isso que eu acho que você mede o candidato à majoritária muito pelo nível de rejeição. Né? Por exemplo, o Pezão, em 2014, ele era desconhecido pela população e não tinha rejeição. Então, como não tinha rejeição, você tem campo para crescer, entendeu? Agora, com uma rejeição já muito alta, é praticamente impossível numa campanha você reverter isso. Então, eu acho que se o quadro foi esse mesmo, né, do antagonismo do Cláudio ali ser o Freixo, vai ser bom pro Cláudio. Porque não tem ninguém pintando mais. Cara, a gente tá num vazio de liderança, assim, muito grande, cara. Não só aqui no Rio, mas a nível Brasil, assim, você vê poucos novos líderes, né? É o que a gente tava conversando aqui antes, né? A política, realmente as pessoas querem distância. Então, infelizmente, você pega até a presidência da República. Agora surgiu a Simone, mas, tinha que ter aí uns 6, 7 nomes fortes disputando, entendeu? Você não tem isso. E o Lula já tá aí há anos e anos e anos, e o Bolsonaro também. Ninguém é figurinha nova. Acabou quem perdeu a corrida lá interna do PSDB, né? O Dória ganhou, mas quem eu simpatizo bem é o Eduardo. Mas perdeu. E o Dória ganhou e também não foi. Se ele abrir mão talvez um pouquinho antes, dava espaço pro Eduardo ter tentado já ir crescendo desde lá, né? Assim, podia ter sido feito um trabalho. Porque eu acho assim que a nível de carisma, né?
Não, eu acho que, esquece. assim, não a nível de competência, porque eu acho que o Dória parece ser competente aí, né? Tudo que ele fez aí da vacina, assim, parece ter uma competência. Né? Não, a nível de carisma, sem dúvida, bem melhor. O Eduardo, bem mais acho forte. que para nível Brasil, ele bem mais consegue forte. comunicar melhor, né? Sem Eu acho que o dúvida. problema é que o Dória, a imagem dele a nível Brasil, é difícil comunicar às vezes. E pegou a umas raiva certas também do classes, público né? bolsonarista, né? Que pegou uma raiva grande dele, devido a ele ter brigado com o Bolsonaro logo depois. Mas ele Então, pega a você tem- direita que não quer o Bolsonaro, mas não quer o Lula, aquele percentual, isso. né? Só que eu acho que se a imagem dele talvez fosse um pouco mais popular, ele conseguia talvez fazer igual você falou da Simone, pegar dos dois lados, né? Porque assim, Exatamente. tem quem é direita e não quer o Bolsonaro, que seria ele. Exatamente. Né? Só que eu acho que talvez a imagem dele pra esquerda, né? Não, ele ficou não pesado. comunica tão bem, né? Ficou O pesado. Eduardo acho que talvez já comunicaria melhor pros dois lados, né? É o que eu falo, com certeza. Seria um candidato que teria chance grande de crescer. Mas é aquilo. Não foi à frente ali, o Dória atropelou, vamos dizer assim, e também não foi, né? Porque ele podia ser candidato também agora. E já viu que tá inviável pra ele também. É o que eu tô falando, da rejeição. O cara tá vendo pesquisa, entendeu? Não cresceu, né? Ficou ali Ficou e não E estagnado. foi, aí, né? saiu por conta disso. Você acha que ele viu? com certeza. Não vai rolar, pô. Pra não pagar mais mico, vambora. E o vice da Simone ainda não foi escolhido. Não. Ainda não. Ainda tem 2 semaninhas aí pra isso. É isso. Mas tem, você sabe, alguns nomes que de repente... 2 semanas não, né? Quando esse programa for ao ar, tem 1 semana. Exatamente, porque a convenção é... Se eu não me engano, as convenções são de até dia 5 de agosto, uma coisa assim. É 20 de julho a 5 de agosto. 2 semanas. E provavelmente vai ser alguma aliança com o PSDB? Provavelmente vai ser alguma aliança com o PSDB para Provavelmente com o tentar PSDB. fazer essa terceira força aí que Provavelmente. seria muito bem-vinda. Não, eu também acho. Acho que essa polarização, ela é muito prejudicial, assim, porque qualquer um dos dois que ganhar, continua esse clima de De maluquice que tá o Brasil, né? pancadaria, entendeu? É isso. Irmão, obrigado aí você ter Tamo vindo. junto. Vamos aguardar as cenas Obrigado, dos próximos obrigado mesmo. Obrigado capítulos. pelo carinho. Te agradece. Boa Muito sorte. obrigado. Obrigada. Ainda é por ter pré-candidato, vindo. mas daqui a um tempinho aí, provavelmente candidato. Então, Já boa candidato, sorte aí. Vamos que vamos. isso. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Nada, a gente agradece a presença. Semana que vem estamos de volta aqui com mais um Bulldog Show, galera. Beijo, gente.